2 de abril, Dia Internacional do Livro para a Infância, do livro infantil. E eu venho homenagear o patrono do livro infantil, que é Hans Christian Andersen. E eu estou aqui no jardim da minha casa, né, com as minhas plantas, com os meus livros. Andersen era filho de um sapateiro, de uma lavadeira, e o pai muitas vezes o levava para passear em jardins, em bosques. E durante uma parte da vida de Andersen, ele passou com a avó, que era uma lavadeira. Ela era uma lavadeira num hospício e ele se distraía muito no jardim. E não é à toa que a gente encontra em sua obra muitos seres do jardim, as flores como personagens, os pequenos animais. Andersen também dava vida a objetos da cozinha, objetos sem muita importância, como uma panela, um bule e também uma agulha de cerzir, um colarinho. Vários dos contos do Andersen são dedicados a esses personagens que ele dá vida, que ele dá voz. E eu fiz aqui uma pesquisa em alguns livros que eu tenho do Andersen e consegui pelo menos 15 contos que tem como contexto o jardim e que as plantas são protagonistas. Elas são as personagens das histórias, né? A começar por esse Contos de Andersen, da editora Martins Fontes, com uma seleção e ilustração de Lisbeth Vega, que é uma ilustradora que já foi premiada com o prêmio Hans Christian Andersen, do IB, que é um organismo internacional dedicado à literatura infantil e juvenil no mundo. O IB é a sigla de International Board on Books for Young People, é o maior prêmio de literatura infantil e juvenil do mundo, e nós aqui no Brasil temos 3 autores premiados. Lígia Bojunga foi premiada em 1982, Ana Maria Machado em 2000 e Roger Mello, ilustrador, em 2014. O outro livro que pesquisei é esse, Contos de Hans Christian Andersen, da editora Paulinas, com uma tradução de Silva Duarte e prefácio de Nelly Novaes Coelho. O outro foi esse, Histórias do Cisne, Hans Christian Andersen. Este é da Companhia das Letrinhas, uma seleção de Brian Alderson, com ilustrações de Chris Riddle, e Contos e Histórias de Hans Christian Andersen, este com uma tradução da Renata Cordeiro, ilustrações originais de Wilhelm Pedersen e Lawrence Froelich, da editora Land. E deste aqui eu vou comentar, vou ler um trechinho de um dos contos, mas só para vocês ficarem com vontade de pesquisar esses contos que trazem os seres da natureza, o jardim, as flores, as árvores. Vou citar alguns dos contos. A Polegarzinha, traduzida também como Polegarina ou Pequena Polegar, A Mãe Sabugueiro, A Campânula Branca, A Família de Margarida das Galinhas, O Jardineiro e o Senhor, O Regimento da Roseira, As Flores da Pequena Ida, A Colina dos Elfos, ou então O Monte dos Elfos, em outra tradução, A Margarida, O Jardim do Paraíso, O Trigo Negro e O Pinheirinho. E eu vou ler justamente um trecho do Trigo Negro, que é uma parábola. Andersen escreveu contos, poemas, romances e parábolas. E esse Trigo Negro, que é de 1841, foi na época classificado por ele como uma parábola. O trigo negro, na verdade, é o trigo serraceno. Depois de uma tempestade, quando se passa diante de um campo de trigo negro, é comum ver que ficou totalmente negro e chamuscado. Parece que um incêndio destruiu. Então o camponês diz:
Foi o raio que fez isso. Mas por quê? Vou contar o que o pardal me disse. E o pardal soube de um velho salgueiro que ficava à beira de um campo de trigo negro e que ainda continua lá. É um grande e respeitável salgueiro, porém velho e enrugado, todo fendido no meio, e a erva e as amoras crescem dentro dessa fenda. A árvore curva o cimo e os seus galhos pendem até o chão. Galhos que poderiam ser longos cabelos verdes. Em todos os campos das redondezas cresciam cereais, centeio, cevada e aveia. Sim, é verdade. A linda aveia que, quando madura, lembra vários canarinhos amarelos pousados num caule. Era uma bênção que todos esses grãos, quanto mais pesados, mais profundamente se inclinavam numa piedade humilde. Mas havia também um campo de trigo negro, e esse campo ficava justamente ao pé do velho salgueiro. O trigo negro não se inclinava tão singelamente como os outros cereais, mantinha a cabeça erguida, altiva, ereta. Devo realmente ser tão rico quanto o grão em espigas, pensava ele. Além do mais, sou muito mais bonito. As minhas flores são tão belas quanto as da macieira. É um prazer contemplar a mim e aos meus semelhantes. E assim vai continuar essa história, que ele vai dando essa personalidade a esses cereais, a esses vegetais, a essa plantação, a essas árvores. E o curioso é que o Andersen trata a natureza de fato como uma parte integrante de nós, ou como nós integrantes da natureza. A natureza não está separada de nós, ela faz parte também. Então, os seres da natureza, eles são totalmente vivos, envolvidos com os nossos sentimentos, com os valores universais, né? com aquilo tudo que faz parte da humanidade. Este é um conto curto, é uma parábola, né? Como eu disse, que ele mesmo classifica como uma parábola. E o Andersen, ele vai prestar atenção nessas coisas minúsculas, nessas coisas que muitas vezes não são tão notadas e tão percebidas por nós. A obra dele compreende centenas de contos, né? Grande maioria publicados para a infância, com o olhar da criança, né? Com a exploração do elemento maravilhoso, mas alguns contos também inspirados na vida real ou inspirados em histórias que ele ouviu quando criança. Por isso ele é considerado o patrono, o pai da literatura infantil no mundo, porque ele criou e inventou histórias. E é curioso notar como ele vai ser um devoto da natureza, né? Como ele se dedica. Eu estou trazendo hoje esses elementos de jardim, de bosque, fazendo menção àquela avó jardineira, né? Com quem ele passava muitos dias e com quem ele brincava e fantasiava e dialogava com as plantas e os seres do jardim, né? Mas ele tem uma série de contos também sobre os brinquedos, sobre personagens que não são assim tão valorizados e tão percebidos no nosso mundo. E eu deixo hoje essa homenagem a esse grande mestre da literatura infantil e juvenil, né? E fica a dica para vocês desse livro da editora Lande, com vários contos que trazem o jardim e que a gente continue regando, né? Os nossos jardins, cuidando das nossas histórias, cuidando da nossa infância e da infância de todos que estão próximos de nós.